professor Mozart para falar para a gente. Professor, uma pergunta que eu tinha se a gente, agora que a gente sabe mais ou menos quais são essas habilidades, já existem planos para levar isso, para desenvolver isso nas escolas públicas? Como é que está isso? Agora, bom dia, Bruno. Eu acho que eu vou tentar te responder apresentando alguns slides. Eu acho que tem uma bela experiência que o próprio Instituto vem fazendo aqui no Rio de Janeiro, que está inspirando muitos outros lugares do Brasil, e talvez nessa apresentação eu possa contribuir para responder a sua pergunta. Pode ser? Bem, bom dia novamente. Vou pedir ao pessoal, ao Alex. Oi, Cris? Ah, legal. Sim? Bom, eu vou começar exatamente tratando de um tema que se refere ao que nós chamamos de educação integral, que é algo que vai muito mais além do que os aspectos cognitivos. Naturalmente, e é muito claro a própria proposta do SMART, quando ele coloca que não é que as habilidades socioemocionais substituam as habilidades cognitivas. Muito pelo contrário. Eu, como químico, eu sou químico de origem, eu digo sempre que as habilidades socioemocionais são catalisadores para as habilidades cognitivas, ou seja, que contribuem decisivamente para melhorar essas habilidades cognitivas e outros fatores no sucesso da vida desses alunos, seja no campo social, pessoal ou profissional. Naturalmente, para explicar melhor essa questão da educação integral, pelo menos no âmbito do Instituto, nós consideramos como estratégico os 4 pilares de Jacques Delors, da Unesco, o aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver. Naturalmente, são 4 pilares muito bonitos, e eu acho que a fala de Tânia, de certa forma, ilustra muito desses 4 pilares. O grande desafio, aí vem a sua pergunta, Bruno, na prática, como colocar em prática esses 4 pilares? No nosso entendimento, somente a partir de uma articulação, de uma integração das habilidades cognitivas com as habilidades socioemocionais, ou como o Ricardo Paes de Barros, esse sim é um especialista, eu não sou especialista em socioemocionais, eu sou um aprendiz, mas cada vez que aprendo, eu percebo a enorme importância disso, porque eu começo a compreender muita coisa que aconteceu ao longo da minha vida pessoal, profissional e social, e que eu agora consigo explicar melhor por algumas dessas habilidades. E o Ricardo chama muito isso das habilidades para a vida. E, de fato, vários estudos, várias pesquisas internacionais, com pesquisadores de renome, desde Heckman, que foi um prêmio Nobel, é um prêmio Nobel no campo da economia, mas também pessoas do campo da psicologia. É uma área muito inter e multidisciplinar ao estudar habilidades socioemocionais. Eles têm mostrado, por exemplo, vários resultados, como, por exemplo, crianças já na educação infantil, portanto, na primeira infância, que de alguma maneira tiveram as suas habilidades socioemocionais trabalhadas na primeira infância, têm 35% menos chances ao longo, estão estudos longitudinais que mostram isso, chances de ter algum problema no campo prisional. No campo, por exemplo, da educação, essas chances se ampliam para 44%. Na verdade, uma vez, o Reinaldo Fernandes, quando presidente do INEP, ele fez um estudo mostrando algo muito similar, que as crianças na educação infantil, particularmente na pré-escola, que tinham já desenvolvido algumas dessas habilidades, as chances de concluir o ensino médio, porque isso aqui é um estudo lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, o Reinaldo mostrou que as chances são 38% maiores de concluir, de chegar ao final do ensino médio, do que crianças que, de alguma forma, não tiveram essas habilidades desenvolvidas na primeira infância. Isso é muito importante. Para vocês terem uma ideia, tudo aquilo que Tânia falou anteriormente, como persistência, resiliência, autonomia, protagonismo,
Observe que de 100 crianças que começam o primeiro ano do ensino fundamental, e eu acho que o pessoal que trabalha no campo, diretamente da educação, sabe o que eu vou dizer, metade não consegue chegar ao topo do ensino médio, ou seja, ao final da educação básica, ou seja, metade fica pelo caminho. E não é à toa que o Brasil tem hoje 1 milhão de jovens de 15 a 17 anos que estão fora da escola e fora do trabalho, do mundo do trabalho. Isso é uma bomba relógio social de enorme efeito retardado, o que dá um cumulativo de 15 a 29 anos de 10 milhões de jovens. Pessoal, isso significa 2 países do tamanho do Uruguai, sem trabalhar e sem estudar. E o Brasil vive aquilo que nós chamamos de um bônus demográfico. Nós não podemos, sob hipótese nenhuma, perder essa nossa juventude. É o país que está em jogo no seu futuro. E, do ponto de vista de renda, também os impactos são perceptíveis quando essas habilidades são desenvolvidas. Aí eu vou trazer... Opa! Foi que houve? Alguma habilidade não funcionou aí. Hein? É um vídeo, é. Então foi isso, né, Cris? Então não foi habilidade, foi questão tecnológica. Por favor, Alex, aí tem um vídeo de uma criança. Só um minutinho, por favor, Alex. Essa criança, ela é de Sergipe. Ela faz parte das milhares e milhares de crianças que o Instituto vem contribuindo para ajudá-las. Que eu, quando secretário de Educação de Pernambuco, percebi lá no próprio Estado que uma boa parte da criançada aos 10, 11, 12 anos já eram potencialmente ativas para abandonar a escola. O fracasso escolar já tinha, de alguma maneira, já sido implantado na vida daquela criança. E era muito curioso, quando eu era secretário, sempre começava pelos menorzinhos, né? Lá no quinto, no terceiro, no segundo ano. Aí eu perguntava, quem quer ser professor? Todo mundo queria ser professor. Quando eu chegava no quinto, no nono, ninguém mais queria ser professor. Não é que não mais admirasse o seu professor, mas era um pouco do desencanto da escola. E eu comecei a conversar. Você, quando era menor, não queria ser professor? Eu queria sim, Mozart, mas eu não gosto muito da escola, não. Aí começa um pouco aquele desencanto. E o Instituto traz muito essa criança, porque não adianta apenas dar, nesse momento da vida dela, como vocês vão ver, somente mais conhecimento. É preciso resgatar a autoestima, a confiança, a resiliência, a perseverança. Aí sim, com esses valores resgatados, aí ela retoma o caminho novamente. Porque ela perdeu parte desses potenciais ativos e, de alguma maneira, começa a ser um potencial, uma criança com um enorme potencial de abandonar a escola e, portanto, não ter acesso ao mundo do trabalho nem à própria universidade, naturalmente. Não é? Por favor, agora, Alex. Eu vou tomate, cebola, batatinha, pepinos, pimentão. Essa aqui é a minha casa. Ela não é tão arrumada demais, não. Mas ainda ela tá limpa. O importante é que ela tá limpa, né? Eu estava na primeira série no CAIC. E lá eu não aprendia nada, só bagunçava, não fazia o dever. Eu ficava com raiva. Amanhã não veio não, porque eu não sei ler, não sei escrever, não sei nada. O mais bloco da sala é eu, amanhã não veio, poxa. Eu reprovo, mas eu não venho. Aí faltava. Chegou o outro ano, não estudei, faltava. No outro ano, não estudei. Antes, quando eu olhava no espelho, eu achava um menino broco, idiota. E agora, quando eu olho, um menino inteligente, sabido e que nunca mais vai faltar aula. A minha irmã disse assim, mãe, bota Ronaldo no Se Liga para ver se ele aprende alguma coisa. No primeiro dia, eu fazia o dever, minha professora não entendia. No outro dia, eu fiquei fazendo, fui ainda melhorando a letra. Tava ruim ainda.
ruim a letra. E agora a minha letra ficou bem bonita e aprendi a ler, escrever, formar texto, frase, diálogo, história e outras coisas interessantes. Tem um quadrinho assim, ó. Aí tem o nome dos colegas. Verde é quem não falta e faz o dever. Eu gosto de ficar todo verdinho. Azul é quem comparece à aula e não faz o dever. E o amarelo é porque falta aula e manda outra pessoa avisar, porque tá doente, algumas coisas, né? E o vermelho é porque faltou aula. Ninguém nasce sabendo, né? Aí eu fui aprendendo devagarzinho, saindo a letra da minha boca e fui aprendendo. Eu vi as outras pessoas lendo, aí eu disse, vai chegar a minha vez, eu não vou saber. Aí passou uma docinha no coração, assim, eu vi em todo lugar o nome Hollywood. Aí eu fui juntando as letras e aprendi assim, HOLLYWOOD. Até nome difícil eu ler agora. Depois eu disse, foi um milagre. Muito bacana, né? Tem muitas histórias. O Ronaldo é um deles, não é? É uma delas, tantas e tantas histórias que é possível você recuperar, ou seja, que tudo que ele falou tem a ver com as habilidades socioemocionais. Não tem nada essencialmente cognitivo. Foi a mudança de postura dele, não é? De valores, e naturalmente isso muda a vida de uma pessoa, não é? Aí eu vou contar também uma experiência que o Instituto tem aqui no Rio de Janeiro. Está uma luta enorme por conta de todas as dificuldades do Estado, mas nós não vamos desistir. Eu disse a Viviane, a gente não pode desistir. Não pode ser o dinheiro que pode ser maior do que aquilo que a gente acreditou. Então, vamos fazer uma mobilização, vamos criar vários mecanismos. A gente tem outras forças, mas a gente não pode desistir. E foi uma experiência que mostrou, primeiro, no estudo aqui, o primeiro estudo em larga escala que a gente fez, há 2, 3 anos atrás, mostrando exatamente que aquelas que foi 25 mil alunos da rede estadual, do 5º ano do ensino fundamental, do 1º e do 3º do ensino médio. E mostrou claramente que aquelas que tinham uma enorme capacidade de perseverança, de serem organizadas, o impacto no estudo de matemática era impressionante, equivalente quase a um semestre a mais em termos de escolaridade. Em termos de abertura ao novo, que tem a ver muito com protagonismo, tinha uma vinculação direta na aprendizagem da língua portuguesa. Isso não são achismos, não. Quer dizer, pesquisas feitas por pesquisadores internacionais da OCDE mostraram isso nessa experiência aqui do Rio de Janeiro. E, olha, dentre os fatores que mais explicam as diferenças de desempenho é exatamente a socioemocional. Isso a partir desse estudo que foi feito aqui. E isso nos motivou muito a desenvolver uma experiência no Colégio Estadual Chico Anísio Seca, como é conhecido. Essas novas habilidades é uma escola que não tem nada, não é tecnologia, não, é a forma de desenvolver o processo de aprendizagem do currículo, formação dos professores, gestão e, principalmente, a maneira de trabalhar a sala de aula, muito assim como agora o Smart fez, no sentido mais colaborativo, não é gente olhando nuca do da frente. Eu acho que essa é a escola, como eu digo, do século XIX. Nós precisamos sair da escola do século XIX, do professor do século XX, que sou eu, e o aluno do século XXI. Se nós não alinharmos esses tempos, vai ser difícil, principalmente para cada criança que vai nascer nesse século, cada jovem que vai se desenvolver nesse século, entender que a escola é motivadora, é a escola que dialoga com o mundo dele. E esse mundo mudou, não é mais aquele que eu, quando me formei, com toda certeza. Então, a criança, o jovem, quer ter muito mais um trabalho colaborativo, comunicação, protagonismo, autonomia, são valores importantes que vão ajudar esses alunos a se desenvolverem não somente na escola, mas principalmente na vida pessoal e profissional. E aqui no Rio a gente desenvolveu esse conjunto de habilidades socioemocionais, dentro do currículo do SECA, foi a matriz. Isso não é uma coisa rígida. Aqui no Rio foi essa matriz que nós trabalhamos
com a Secretaria da Educação do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem uma outra experiência muito bonita lá em Chapecó, que as 3 habilidades que foram colocadas pela rede municipal de Chapecó foram a parte ligada ao pensamento crítico, criatividade e a parte vinculada à inovação. E a gente começa a desenvolver essas habilidades em consonância com a rede. Porque alguns, ao não entender isso, pensam assim, não, o Instituto quer agora engessar quais são aquelas habilidades. Não, isso tem a ver com a política da rede daquele estado, daquele município. O problema é que a escola já faz isso, por incrível que pareça, só que de maneira não intencional. Ou seja, a gente não consegue articular o desenvolvimento dessas habilidades dentro do projeto pedagógico da escola. A gente continua sempre olhando exclusivamente a parte cognitiva. E como disse muito bem aqui o Smart no início, que é além dos talentos acadêmicos. Né? Eu tive um colega, na época de engenharia, formei em engenharia, ele era um aluno absolutamente brilhante. Só tirava, a menor nota dele, que eu me lembro, era 9,5. Eu ficava lutando para chegar a um 9. Ele só tirava 9,5, 10, 9,5, 10. Quando foi a vida profissional, nós nos formamos juntos, era um grupo de 7, estudávamos juntos, inclusive. Então, ele tinha uma enorme capacidade cognitiva, né? Era inteligentíssimo ele, mas a gente notava que no grupo era o que era o mais introspectivo de todos, né? Ele era o que conseguia menos trabalhar de forma colaborativa, ele tinha um mundo dele. Aí, quando ele foi para a vida profissional, aí veio o desencanto. Porque ele não conseguia exatamente, hoje a área de recursos humanos, de uma maneira geral, a presidente da BRH disse uma coisa muito interessante. Mozart, hoje, a gente contrata pelo cognitivo ainda. Olha o currículo, onde é que ele fez, faz alguma entrevista, mas ainda o cognitivo tem um peso muito grande. Mas limite pelo socioemocional. Quer dizer, se ele não tiver esforço, dedicação, trabalho colaborativo, ser um sujeito criativo, né? Acabou aquela época que, quando, principalmente na área pública, era muito comum isso. Eu fui professor da Universidade Federal de Pernambuco durante 36 anos, fui reitor da universidade, pró-reitor, e eu me lembro, na administração, se dizia o seguinte: quem detém o poder está na informação. Então, tinha setores dentro da universidade, na área pública, era muito, você nem sabia o que era uma caixa preta, mas passava por ela, e aí ela tinha um poder. Hoje mudou, o poder está no seu network, na rede colaborativa que você constrói. O mundo mudou. Então, a gente precisa realmente, cada vez mais, colocar em prática essa integração do desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais, promovendo o cognitivo, na busca da educação integral com base nos 4 pilares de Jacques Delors. E os resultados são sempre muito superiores. Tem sido já agora em Chapecó, lá no Ceará também a gente está observando isso, em algumas escolas particulares, lá em São Paulo também nos programas vinculados ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Quer dizer, não é um substituindo o outro, mas é um trabalho integrado das 2 habilidades em prol do desenvolvimento integral. E aí eu vou mostrar um outro fato que é muito importante. A escola, mas e depois da escola? Uma pessoa adulta, será que desenvolve essas habilidades socioemocionais? Sim, os estudos mostram que essas habilidades, elas podem e são desenvolvidas ao longo de toda a vida. E algumas coisas a gente vai desenvolvendo, né? Vocês pensam, eu era muito tímido para falar em público. E eu me lembro quando eu fui pró-reitor acadêmico, aí o reitor disse: você vai dar o grau hoje dos alunos no teatro da universidade, 2.000, 3.000 pessoas, mas eu passei 2 noites sem dormir. Como é que eu vou dar? Aí eu ficava vendo, treinava, né? E hoje já perdi a vergonha. Né? Então, a gente vai desenvolvendo algumas coisas na vida. Eu me lembro que minha primeira aula de física, que eu adorava física, né? Eu sou formado em química, mas estudei física também. Mas eu fui dar aula de física no Colégio São Bento, de onde eu fui aluno, e já naquela época já faltava professor de física. Aí o padre lá me convidou, o diretor: Mozart, já que você mora junto de São Bento, vinha dar uma aula de física. Aí eu fui dar, era termologia e ótica. Aí eu estava tão nervoso quando fui escrever no quadro, que em lugar de termologia eu botei teologia, porque eu era aluno também da católica, eu fiz federal e católica. Então eu estava tão nervoso, aí disse: professor Mozart, a gente não quer ver, a gente não veio para ser padre nem estudar sobre Deus, não. Foi sobre termologia. Aí eu olhei que tinha escrito teologia.
tão nervoso que eu estava. Então, essas habilidades, elas se desenvolvem ao longo da vida. Isso é muito bacana e passa muito pela sua capacidade de, humildade, de querer estudar. Né? Tem muitas frases bonitas de Ayrton, né, que ele coloca, e que exemplificam muito porque o Instituto é muito pautado nesses valores. Né? Mas não vou para Ayrton, mas vou para Mário Sérgio Cortella, ouvindo uma palestra dele, ele é um craque falando, e aí uma pessoa na plateia disse: puxa vida, eu queria ter o dom da sua palavra, Mário Sérgio. Aí ele disse: que dom da minha palavra? Eu ralo muito, eu faço aula disso, faço aula daquilo, eu faço não sei o quê. Para estar aqui, não é só dom, não. É muito esforço, muita dedicação, muita perseverança. Então, é isso, não é só o dom. Mas, às vezes, Viviane tem uma frase que ela usa muito: todo mundo tem luz. Imagina um palito de fósforo que está ali, mas precisa da oportunidade que alguém risque. É como o nosso Ronaldo. A oportunidade dele veio. Na escola tradicional onde ele estava, ele não tinha perdido já parte dos seus valores, habilidades, autoestima, confiança, e, novamente, ele veio por um programa reconstituir valores que, eventualmente, ele já tinha antes de começar, talvez, a escola. Então, o INAF é um indicador de analfabetismo, de alfabetização funcional, não é, que você mede a partir dos 15 até os 64 anos na população adulta do Brasil, isso desde 2001. E eu vou mostrar para vocês, eles fizeram uma coisa muito interessante. Primeiro, que mostra que a escolaridade, claro, a alfabetização tem muito a ver com a escolaridade, óbvio, não é? Maior tempo de escolaridade, as suas chances de ser uma pessoa analfabeta vão diminuindo. Mas olha aqui mesmo, o que é a alfabetização, na verdade, é um processo ao longo da vida. São níveis diferentes. Não é? Aquele do letramento, do numeramento clássico, ela acontece exatamente ali, no período de 7, 8 anos, quando se conclui o ciclo da alfabetização. Mas aumenta muito a escolaridade, a redução das chances de diminuir o analfabetismo. Mas olha que mesmo no pessoal do ensino superior, a gente tem ainda só 62% realmente com o letramento esperado, com a alfabetização esperada. Né? Então, aí eles mediram 3 habilidades: o autoconceito, a autogestão e a abertura ao novo. E tentaram fazer essa correlação com os níveis de alfabetização nessa população de 15 a 64 anos, né? E os números são muito interessantes. Né? Eu só estou com um problema de idade. É que agora não é mais uma habilidade, eu não consigo enxergar o que está ali, não. E meus óculos para longe eu deixei no hotel. Então, olha uma coisa interessante. A abertura ao novo é muito interessante como, com a idade, vai diminuindo a habilidade. Né? Eu era muito mais ousado, muito mais protagonista quando era mais da idade de vocês aqui. Depois a gente vai trocando um pouco essas habilidades. É curioso. Não é que você perde, você também tem mobilidade nessas habilidades. Algumas que você tinha, às vezes, no passado, é como as sinapses. Né? Imagina uma floresta em que você começa a criar uma trilha. Você cria uma trilha, você outra trilha naquela floresta. Algumas trilhas se mantêm, se as pessoas continuarem por aquela trilha. Mas se a gente desistir de alguns caminhos, o que é que acontece? O mato vai e cobre e a floresta se recompõe. E assim é um pouco também essas habilidades. Algumas você desenvolve, não é que elas são subtraídas, mas é porque há mobilidade muito dependendo da sua maneira de pensar, de atuar, de agir, de onde você está, da experiência sua naquele momento. Né? O mais interessante é que todo esse estudo mostra que elas mudam, né, tanto em nível de escolaridade, nas 3 habilidades, né, que foram aqui consideradas. Portanto, por que eu trouxe isso? Primeiro, para nos imaginar que essas habilidades socioemocionais é somente no âmbito da escola. A escola ajuda a desenvolver essas habilidades, mas o mais importante é que elas podem, como foi o meu caso, como eu disse,
eu dava o máximo, era dar aula de garagem. Eu sempre gostei muito, né, de ensinar matemática e física para os meus colegas, mas era na garagem lá de casa, no quadrozinho pendurado e 3, 4 lá me ouvindo. Basta, agora 2.000 pessoas, quando eu tive que pensar para dar a colação de grau, foram 2 noites sem dormir. Hoje já mudou tudo. Então, elas se desenvolvem ao longo da vida, elas dialogam muito com a sua experiência, com os desafios que de alguma maneira ocorrem na sua vida e você tem que enfrentar, mas, sabe, também, como o Mário Sérgio, eu também estudei muito para poder suplantar algumas dessas dificuldades. O tempo não dá aqui para contar, né? E, principalmente quando eu me tornei reitor da universidade, eu fui estudar. Eu era muito jovem, fui reitor com 37 anos, e aí eu disse assim, eu vou ter que estudar muito, porque não era só ser um bom químico, um bom físico, um bom acadêmico, era compreender coisas muito mais complexas de uma instituição grande, como a Universidade Federal de Pernambuco, e eu percebi que eu não estava preparado, e era mais cognitivo nesse caso. Mas depois eu vi que também, se eu desenvolvesse algumas socioemocionais, me ajudariam muito, principalmente a ser mais resiliente, e eu era muito intempestivo também. Às vezes eu tenho um grande amigo meu, ele dizia assim, calma, você tem que ouvir mais, sua palavra tem que ser a última, você quer ser sempre o primeiro, sustente, controle mais a sua emoção. Ele me dizia muito isso. E eu fui aprendendo a me controlar, porque às vezes eu não conseguia ficar, já queria dar resposta. Então, a vida vai nos ensinando muitos caminhos e a experiência ajuda a alargar esse processo. E, na verdade, isso não é tão de agora. Aristóteles, já 4 séculos antes de Cristo, já dizia o seguinte, educar a mente sem educar o coração não é educação. Não é, quer dizer, é preciso você ter uma vez no Japão, eu fui lá, era reitor da universidade, estou praticamente terminando por causa do tempo, tem uma parte de debate, mas quando eu vi sua apresentação, me fez lembrar, quando eu estive lá em Tóquio, era para renovar um convênio da universidade com o CNPq lá do Japão. E aí, todo dia, tinha os trabalhadores de uma empresa, iam lá fazer ginástica, depois tinha uma espécie de conversa, eles sentavam, e eu ficava curioso para saber. Quando eu tive o dia de folga, eu pedi para ir nessa empresa. Aí eles disseram para mim, olha, somente ter gente qualificada, isso é importante, mas se a pessoa não tiver com a saúde física e a saúde mental em dia, é quase que eu estava botando o dinheiro no ralo. Não foi assim que ele falou, estou apenas traduzindo para o nosso jeitão, né? Por quê? Eu posso treinar, formar, qualificar, mas se a pessoa, sabe, não tiver com a cabeça em sintonia, a emoção não estiver controlada, a qualidade de vida não estiver em consonância com aquele esforço que a instituição, a empresa está fazendo, não vai adiantar muito, a gente não vai conseguir atingir o máximo de potencial. Então, hoje, a gente alinha qualificação com qualidade de vida. Aí eu tinha sido reeleito, reitor da universidade, e aí mudei o nome da pró-reitoria, que era Pró-reitoria Administrativa. Aí eu botei Pró-reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida. E aí eu comecei a estudar um pouco essas coisas. Então, isso que você falou me fez muito lembrar, não é, essa experiência que eu vi lá no Japão, e foi lá que eu, pela primeira vez, compreendi que não bastava apenas, não é que não precisasse, não bastava apenas qualificar as pessoas, era preciso dar a essas pessoas também qualidade de vida, né? E aí por isso que eu mudei. E aí eu queria convidá-los para o último vídeo, e a gente termina e vai para a parte do nosso debate. Por favor, Alex. When a child is born, we do everything we can to protect them, nurture them, love them. A child's heart and mind are fragile. As they grow, we want to teach them everything we know. We send them to school to fill their minds with wonderful knowledge, to give them the tools they need for life. At school, they get a taste of what things are like in the world outside. There is friendship, romance, disappointment, embarrassment, discrimination, and bullying. But are the tools we give them enough to prepare them for this world? We have an enormous responsibility and an amazing opportunity. If we truly want to prepare them for the world outside, we must also educate the heart. Because to navigate the world outside with compassion, acceptance, and tolerance, we need to teach them compassion, acceptance,
and tolerance. This can begin in our schools, and it can start today. It can happen at hockey practice, dance class, at day camps and music lessons, and it's already happening around the world with astonishing results. If we want our children to grow into socially and emotionally capable young people, we must ask for a balanced education that puts importance on educating both the mind and the heart. Bom, muito obrigado pela atenção de vocês.